Fala, torcedor, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ceará não tem jogado tanto, né? Nos últimos 2 finais de semana, o Ceará não jogou no Campeonato Cearense porque já estava classificado para a semifinal. A gente estava esperando a definição do nosso confronto da semifinal. Foi definida ontem, se eu não me engano. Vamos pegar o Maracanã na semifinal, enquanto no outro jogo da semifinal, vamos ter aí o clássico das cores entre Fortaleza e Ferroviário, né? Mas enfim, o assunto não é esse hoje. O Ceará até jogou aí pela Copa do Nordeste, pela Copa do Brasil no meio de semana, nas últimas 2 semanas, mas já comentei isso no Notático. Também não tem muito o que falar. O Ceará jogou ok, né, contra o Sergipe na Copa do Brasil. Teve um empate ruim em casa na Copa do Nordeste, mas tudo bem. O assunto hoje, como eu disse, é outro, né? É, Teve contratações aí novas feitas pelo Ceará e tem uma coisa que tem me chamado a atenção em algumas contratações de Ceará, das 15, 16 que já foram feitas, até perdi as contas, e mais uma que pode acontecer ainda, que são muitos jogadores vindo do Corinthians, né? E nos últimos dias eu vi muitos comentários assim de corintianos dizendo: ah, o Ceará é um pai, né? Levou embora daqui Pedro Henrique, Matheus Araújo, Pedro Raul, tem mais outro aí que ainda pode ir embora. E são todos jogadores, né, que a torcida do Corinthians não gosta muito, porque são jogadores que realmente não desempenharam o bom futebol, né, pelo timão. Então a torcida do Corinthians está achando bom que o Ceará tá levando esses jogadores embora, porque, enfim, eles não estavam satisfeitos com esses jogadores lá. E eu vi esses comentários, né, falando assim, meio que zoando o Ceará, porque levaram esses caras que são considerados ruins pela torcida, né? E aí eu fiquei pensando, pô, mas será que são tão ruins mesmo assim? E se são ruins, por que, que não servem pra ele, mas servem pra gente, né? Então tem dois jogadores que eu já posso falar deles, porque eles já estão jogando desde o começo do ano, então já tenho o que falar deles como jogadores do Ceará. Tem um que tá dando o que falar aí, né? Uma contratação mais recente. Tem outra que pode acontecer ainda, que é de um jogador que já foi do Ceará. Então eu também tenho que falar desse cara, né? Então vamos lá, eu vou por ordem aqui em que eles foram contratados, né? Eu vou falar do que é que eu tenho achado deles, do que é que eu acho, né? E, enfim, vamos lá, né? O primeiro deles foi o Matheus Araújo, foi anunciado ainda no final do ano passado, se eu não me engano. Eu acho que ele foi o segundo ou foi o terceiro jogador anunciado é, como nova contratação do Ceará. É um meio-campo, né? Jovem, acho que ele tem 23 anos, não lembro agora. Se eu não me engano, é da base do Corinthians. Eu fui pesquisar, né? Aliás, quando ele foi contratado, eu perguntei para alguns amigos corintianos: oh, o que é que vocês acham do Matheus Araújo? Bom jogador, né? E o Nobre, né, inclusive, é um dos que eu perguntei. O Nobre nem sabia quem era esse cara. Nunca tinha visto ele jogar pelo Corinthians, apesar de, no Wikipedia, pelo menos, dizer que ele tem 20 jogos pelo Corinthians e um gol, né? Então, cheguei a ouvir bons comentários, assim, de que é um garoto, tem potencial, e outras pessoas realmente não sabiam o que falar sobre ele, né? Pelo Ceará, ele tem entrado, assim, em segundo tempo, na maioria dos jogos. Eu não sei exatamente quantos jogos ele já fez pelo Ceará, tá? Eu coloquei 5 ali, porque tem uns 5 que eu lembro que ele entrou. E teve um só que ele foi titular, né? Então ele tem entrado bem, geralmente, nos jogos. Eu vejo ele jogando bem. Teve um jogo que ele foi titular, que foi contra o CSA, se eu não me engano, que o Ceará venceu. Jogou bem, só teve um jogo que eu não gostei dele, que foi o último aqui contra o Confiança. Foi um empate de 1-1. Mas também ele entrou no final do segundo tempo como volante. Eu não sei se ele é volante. Eu sei que ele é meia, mas eu não sei se ele tá acostumado a jogar de volante. E o que me pareceu foi que ele entrou muito perdido no jogo. Foi o pior jogo que eu vi dele esse ano. Realmente não entrou bem. E no Corinthians, cara, ele tem 20 jogos, um gol. Mas tinha gente que nem sabia que era ele. Então eu acredito que ele era a mesma situação. Ele, tipo, entrava muito pouco, né? Então acho que ele não foi muito aproveitado no Corinthians e tá aqui. O que me preocupa é que se ele realmente é um meio campo ali que joga mais perto dos atacantes e não um volante, essa posição tá muito bem disputada agora no Ceará. Tem o Lucas Mugni que tava jogando muito bem. Tem o Jorge Recalde, que já estava aqui do ano passado. E chegou o Rômulo, que veio do Palmeiras. Que também ali é um. Eu acredito que ele é mais um meia, né? Ele até entrou de ponta esquerda em 2 jogos que ele fez aqui, mas eu acredito que ele é mais um meia, né? Então essa posição aí tá muito disputada. Eu acredito que o Matheus Araújo será o terceiro ou quarto dessa posição. Então, se ele não souber jogar de volante, que aí sim, volante eu acho que a gente vai precisar, inclusive eu acho que a gente tem que contratar mais um, talvez o Matheus Araújo não vai ter espaço aqui também, né? Então, me preocupa um pouco isso.
Mas enfim, até agora ele tem entrado bem, nada excepcional. Já fez um gol, né? Mas nada demais até agora. Já o Pedro Henrique, aí sim talvez tenha sido. Talvez esteja sendo o melhor jogador do Ceará até o momento. Junto ali com o Lucas Mugni, talvez, né? Eu acho que ele entrou em todos os jogos. Posso estar errado, o Ceará jogou 9 vezes esse ano já. Se eu não errei as contas. Eu acho que ele entrou em todos. A maioria deles como titular. Teve alguns que ele foi reserva, até pra rotacionar, dar chance pros outros também pra testar, né? Mas ele já é titular absoluto, já fez 4 gols. 2 de pênalti, 2 de pênalti. Mas foram pênaltis que ele mesmo sofreu, inclusive, né? Então, acho que ele é o artilheiro do Ceará na temporada, com 4 gols até agora, né? E tem jogado muito bem. Não tenho o que falar mal dele. Pelo Corinthians, né, ele tem 27 jogos, 2 gols. Um dos gols eu lembro foi contra o Corinthians, ou contra o Fortaleza. Acho que foi um jogo que foi 3-0, se eu não me engano, pela Sul-Americana. Não tenho certeza. Mas eu lembro do gol contra o Fortaleza, estava assistindo esse jogo. Me parece que é um cara que também estava sem espaço no Corinthians, né? Porque ele é atacante e lá tem Thales Magno, Romero, Yuri Alberto, agora o Memphis, né? Pedro Raul. Então, acho que ele estava sem espaço. Acho que foi bom pro Corinthians e bom pro Ceará, né? A vinda dele para cá. Tem jogado bem, não tenho mais muito o que falar, né? Foi uma boa contratação do Ceará. Acho que aí já foi um acerto, né? E o próximo, que é o que vocês estão querendo que eu fale, né? É aquela contratação que tá mexendo com o Brasil, né? Lógico que não dá para comparar com o Thiago Galhardo no Santa Cruz, mas é a contratação do Pedro Raul, né? Que vem por empréstimo aqui pro Ceará até o final do ano. Cara, antes de tudo, né? Eu acho que essa contratação é boa para todo mundo. Primeiro, pro Corinthians, que é um jogador que estava ali deixado de lado, e que tem um salário muito alto. Então o salário dele vai ser dividido mais ou menos em metade pro Ceará, metade pro Corinthians. E é um salário que gira ali em torno de 700 a 800 mil. Cara, um salário absurdo pro Pedro Raul. Então o Corinthians aí vai ter um pouquinho menos de despesa, né? E vai colocar o cara pra jogar, né? Pode ser que o cara encontre a boa fase dele de novo e volte lá pro Corinthians jogando bem, né? Quem sabe, futebol é louco, né? Pode ser. Pro Pedro Raul também é muito bom, porque o Pedro Raul vai jogar. E ele vai ter chance de jogar, porque pro Ceará, no Ceará, ele é o único centroavante, cara. Então chance de jogar ele vai ter. Ele vai ter chance de encontrar o futebol dele de novo aí. Então pro Pedro Raul também é muito bom. E pro Ceará, o Ceará pode ser o único prejudicado nessa história. Porque a gente precisava de um camisa 9, urgentemente. Já faz 2 anos que a gente não tem um camisa 9, cara. A gente não tem. Certo? A gente tá muito carente dessa posição. E o mercado para centroavante no Brasil tá muito difícil, cara. Quem tem o seu centroavante não solta por nada. Tá complicado contratar centroavante dentro do Brasil. O Ceará tava tentando até então opções fora do Brasil, né? Até tinha tentado o Everaldo do Bahia, mas não deu certo. E sondou vários argentinos, uruguaio, sei lá. Alguns nomes surgiram, não lembro exatamente os nomes, mas tentaram trazer um centroavante aí do mercado sul-americano, mas também não deu certo. E, cara, teve um nó tático, antes da contratação do Pedro Raul, foi inclusive o nó tático que eu gravei só com o Michael, só eu e o Michael, né? No finalzinho ali, nos finalmente do vídeo, eu comento, cara, e se o Ceará trouxer o Pedro Raul? Porque é um centroavante que não tá jogando, né? O Ceará tá precisando e podia trazer por empréstimo. E, cara, 2, 3 dias depois foi o que aconteceu, né? O Ceará começou movimentações aí pra trazer o Pedro Raul e acabou dando certo, né? E, assim, no início eu achei que não daria certo, mas acabou funcionando. Pedro Raul chegou hoje em Fortaleza, hoje, segunda-feira, dia 24, né? Chegou hoje, deve fazer os exames médicos e em breve aí deve ser apresentado, né? E aí, cara, assim, o Pedro Raul é um cara que tá muito. A carreira dele ficou muito marcada pelas últimas passagens dele aí no Corinthians e no Vasco, né? Ele vive um mau momento faz tempo e ficou muito marcado. Mas eu quero lembrar, cara, do Pedro Raul do Goiás, mano, que surpreendeu muita gente, né? Foi lá que ele realmente, eu acho que. Ele jogou no Botafogo antes, eu acho que no Botafogo ele até tinha uma média de gols legal também. Mas no Goiás ele tinha uma média ali, 50 jogos, 26 gols, uma média superior a 0,5 gols por partida. Isso é muito bom hoje em dia, né? Para um centroavante. E a partir daí, depois ele. Eu não lembro pra onde ele foi exatamente, mas depois foi pro Vasco, depois pro Toluca, né? E foi pro Corinthians.
Até mesmo no Vasco, cara, a média dele aí, 25 jogos, 9 gols, eu não acho ruim, cara. Assim, mais de 0,3 por, mais de 0,3 gols por partida, eu acho ok ainda. Para um centroavante hoje em dia, eu acho ok, né? É, um time. Os jogadores que fazem gol de um time hoje em dia estão muito diluídos, não fica mais ali concentrado só nos atacantes fazendo gol, né? Então até 0,3 eu acho ok, a quantidade de gols, uma média de gols aí ok para um centroavante. O Corinthians é que realmente, né, virou meme, né? É, uma fase, não vem sendo utilizado. E realmente ele precisava buscar a oportunidade fora do Corinthians, porque lá acho que a carreira dele já tinha chegado num momento assim que não ia virar de novo, né? O próprio Yuri Alberto, né, que ano passado também estava numa fase inacreditável, tanto é que se você procurar tem compilados aí de gols perdidos pelo Yuri Alberto, né, só pelo Corinthians. Mas ele conseguiu ainda se recuperar, principalmente aí depois da chegada do Memphis, né? Parece que as coisas começaram a dar certo pro Yuri Alberto e ele voltou a ser aquele bom jogador que a gente já tinha visto no Santos e no Internacional, né? Mas o Pedro Raul não teve essa chance, né? E acho que aqui no Ceará ele vai ter essa chance, quer dizer, com certeza ele vai ter essa chance, porque a gente não tem outro centroavante, cara. Vai ser Pedro Raul. Então chance de fazer gol, né? De voltar à boa fase, ele vai ter. Se ele vai conseguir, vamos ter que esperar para ver. Bom, e um outro jogador que também está sendo sondado agora, né, que também é do Corinthians, que pode vir para cá, é o Charles. Esse aí já passou por aqui e teve uma excelente passagem, cara. Pelo Corinthians agora, assim, ele é um volante, né? Então é até meio injusto eu procurar jogos e gols, né? Eu deveria ter procurado alguma outra estatística de desarme, sei lá, mas é um negócio mais difícil de procurar e eu preciso fazer esse vídeo rápido logo, né? Pra não perder o timing. Mas no Corinthians ele tem 32 jogos, um gol. Eu não sei se está atualizado esses números, eu peguei do Wikipedia, não sei se está contando já os jogos desse ano. Eu nem sei se ele entrou, para ser bem sincero, em alguma parte desse ano. Mas os números que eu peguei até então eram isso: 32 jogos, um gol. E pelo Ceará ele teve 76 jogos, 4 gols. Mas o que eu mais me lembro do Charles aqui no Ceará era a quantidade de desarmes. Ele era um cara que desarmava muito. Ele era titular absoluto ali no meio campo do Ceará, na volância do Ceará. Era um cara que a gente gostava muito. E a gente lamentou a saída dele, né? Depois que ele foi lá pra Noruega, o Midtjylland, eu acho, né? Foi um jogador que fez muita falta quando ele saiu. Aqui ele ganhou a Copa do Nordeste pelo Ceará em 2020. E é um jogador que a gente acha muito bom e a gente apoia o retorno desse cara. Alguns vão dizer que não também, né? Vai ter gente aí que sempre vai reclamar. Vocês acham que eu reclamo muito? Cara, tem gente muito pior que eu. Mas o Charles é um cara que eu queria de volta. Principalmente porque eu já venho comentando aí em vários vídeos, né? Aqui no Quebrando a Bola, que o Ceará precisa de um volante ainda. Porque nós temos Lourenço, Fernando Sobral e Richardson, basicamente. A gente tem outros jogadores que podem jogar de volante, mas não são, a princípio, volante, né? O Dieguinho, o Eric, até o Lucas Bugni já jogou de volante. Mas não são volantes de fato. Então a gente precisa de pelo menos mais um, porque volante é aquilo, cara. É uma posição que desfalca muito. É cartão amarelo, é cartão vermelho, é até mesmo lesão. Então a gente só tem 3, a gente precisa de pelo menos mais um. E aí se precisar de mais a gente improvisa, né, com o que tem. Mas o Ceará tem que trazer mais um volante ainda. O que eu vi do Charles é que talvez ele não queira. Eu vi alguma notícia falando que ele ainda queria tentar brigar por espaço no Corinthians. E outra notícia que eu vi é que ele pode até vir, mas não seria nessa primeira janela, seria na segunda janela, lá mais ou menos no meio do ano, né? Então tá muito incerto ainda até o momento dessa gravação. Não sei se vai acontecer agora, depois ou não vai acontecer. Mas eu apoiaria Charles de volta, até porque é uma posição que a gente tá precisando. Bom, era isso que eu tinha pra falar, né? Eu vejo o torcedor corintiano aí falando muito mal desses jogadores, mas dos dois que já estão aqui, eu tenho visto boas coisas, principalmente do Pedro Henrique. Do Charles já vi boas coisas da primeira passagem dele. Não sei como ele tá jogando hoje, não sei se ele voltaria desempenhando o mesmo futebol que ele já desempenhou aqui. E o Pedro Raul, só o futuro vai dizer, né? Então, vamos esperar para ver. Espero que dê tudo certo. Mas é isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Não esqueçam, deixa o like, compartilha o vídeo, deixa seu comentário aí, o que você acha? Você acha que eu tô muito maluco de acreditar no Pedro Raul? E sigam lá o Quebrando a Bola no Instagram também, beleza? Dá uma moralzinha pra gente lá. É isso que eu tinha pra falar hoje, nos vemos aí no próximo vídeo, um abraço!